Boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo mais uma vez o convite da Tatu e do Marcos Bentes para participar desta quinta edição do simpósio do SICA. A questão de controle aversivo. Eu venho acompanhando a atuação dos dois laboratórios, tanto da Federal do Pará, como da USP, com a Tatu. Nós temos feito bastante progresso numa área que até recentemente era mais ou menos tida como tabu. Não era bem recebido qualquer trabalho que envolvesse controle aversivo, ainda que fosse um trabalho teórico. Eu escolhi como tema para hoje exatamente esse: qualquer forma de controle incomoda, para falar de como essa questão do controle aversivo é muito mais geral do que se ensinava há 30, 40, 50 anos atrás. A questão não é tanto você centrar na qualidade do estímulo, mas a questão está principalmente na situação, na contingência, nas relações condicionais estabelecidas em qualquer contingência. De maneira geral, quando a gente fala em controle aversivo, nós estamos falando de formas de controle que empregam punição ou que levam a fuga ou esquiva, independentemente de estímulos envolvidos. De maneira geral, estímulos associados a essas formas de controle são considerados aversivos. Eu vou tentar colocar na conversa hoje essa questão de que a situação associada ao tipo de contingência é que a gente pode ver como aversivo ou não. E é possível a gente trabalhar com essa questão de forma experimental. Eu acho que é possível comprovação experimental de uma nova maneira de você verificar controle aversivo. Quando a gente fala em relações condicionais, em contingências, normalmente, na análise do comportamento, a gente está trabalhando com modelos. O que se faz no laboratório, e 99% dos dados que a gente tem são de pesquisa com animais, nada mais são do que testes de alguns modelos que relacionam variáveis. A partir do momento em que a gente tem algumas regras de correspondência entre o que nós chamamos de comportamento do laboratório e o que chamamos de comportamento na vida real, os modelos que relacionam variáveis no laboratório, eles nos dão pistas sobre que tipo de variáveis, que tipo de situações você pode estudar, ou você pode buscar em termos de situações, situações naturais, não experimentais. E nesse ponto, além dos modelos tradicionais de apresentação contingente de estímulos ou remoção contingente de estímulos, eu acho que essa questão de aversividade a gente tem que ver também do ponto de vista de controlabilidade e de previsibilidade de eventos no ambiente. E aí começam a ser colocadas questões que podem ser levadas para a análise experimental. Tem muita coisa já feita, seja em análise experimental do comportamento, seja em outras abordagens experimentais da psicologia, que levam a
algumas questões que podem ser colocadas para comprovação experimental. Então, a questão da incontrolabilidade, a gente poderia ver, por exemplo, uma pergunta: o que é pior, né? Um mal evitável ou um mal inevitável? O que é melhor? Um bem que você consegue através do trabalho ou um bem gratuito? E em termos de imprevisibilidade, o previsível é sempre melhor do que o imprevisível. Essas situações, essas configurações de variáveis, elas estão muito mais presentes no ambiente natural do que a gente poderia imaginar pelo tipo de pesquisa experimental que tem sido feita. Vários desses assuntos têm sido mais alvo de ação da psicologia cognitiva, psicologia social experimental cognitiva, por exemplo, do que dos trabalhos de análise experimental. Então, pensando em termos de possibilidades de situações experimentais que podem ser estudadas, algumas já foram, outras não necessariamente, a gente pode pensar em, por exemplo, se o seu objetivo for aumentar a duração, frequência, intensidade ou qualquer outra medida do comportamento, o que seria preferível? O que é que você preferiria trabalhar com? Com consequências previsíveis e controláveis? Consequências previsíveis, mas incontroláveis? Ou terceira opção, consequências imprevisíveis e incontroláveis, ou consequências imprevisíveis, mas controláveis? Se a gente for fazer um levantamento de tudo que foi feito em termos de esquemas de reforço, em 60, quase 70 anos de pesquisa, muito disso, nós temos informações já, mas não necessariamente tudo e da maneira ordenada como está sendo colocado aqui. Então, essa é uma sugestão para quem se interessa por controle aversivo e começar a olhar para essas possibilidades. Da mesma maneira, se a questão for diminuir a frequência, a duração, a intensidade ou qualquer outra medida de comportamento, o que seria preferível? Consequências previsíveis e controláveis, e se repete, previsíveis mas incontroláveis, ou imprevisíveis e incontroláveis, ou imprevisíveis mas controláveis. E, no fim, pelo menos na minha opinião, eu tenho pensado nessa questão, eu acho que, na verdade, qualquer forma de controle é aversiva, dependendo das circunstâncias. Nós temos exemplos de comportamento mantido apenas por reforço positivo que são bonitos, né? Eu tenho aqui uma foto do meu rato brasileiro, segundo um encadeamento de 22 elos que eu fiz em 1964. Nós mostramos numa apresentação ao vivo do brasileiro, na reunião da SBPC de 1964 em Ribeirão Preto, e foi uma beleza. Tá? Nada de controle aversivo, só o som de uma campainha que servia de reforço condicionado e acesso a uma gota d'água no final. E com toda a confusão no auditório lotado. Naquela época todo mundo fumava, você imagina como é que estava o barulho e o ar na situação, mas o brasileiro estava devidamente treinado e trabalhando numa boa. Se você olhar do ponto de vista do que é que está sendo mantido, só a água é reforço positivo. Não tem nada de aversão nessa situação. Agora, será que ele faria tudo isso se ele tivesse opção de alguma outra resposta alternativa que fosse menos trabalhosa?
Ou será que a gente obriga o animal a trabalhar nessas circunstâncias e diz que não tem nada de aversivo na situação? Essas coisas fazem a gente pensar um pouco e olhar para a psicologia como um todo. O preconceito contra aquilo que muita gente diz que não é científico, porque não é análise do comportamento, faz com que a gente perca uma quantidade fantástica de dados, seja de relatos de situações normais, relatos de experiência clínica, seja relatos de experimentos ou quase experimentos no ambiente natural, seja de experimentação mesmo de laboratório, mas feita com base em outras teorias, que nos dão dados para que a gente faça o levantamento dessas condições que eu tenho colocado aqui. Um exemplo, eu tenho alguma coisa achado na internet sobre uma experimentação na Finlândia. Todo mundo está sabendo do programa Bolsa Família, que existe no Brasil, funciona, milhões de famílias envolvidas, e que é um programa de transferência condicionada de renda. Quer dizer, não há nenhuma verba, nenhum dinheiro grátis que é dado para a família. Cada uma das parcelas que compõem o total de dinheiro transferido mensalmente depende de algum tipo de comportamento que deve ocorrer. Por isso a gente caracteriza o Bolsa Família como um programa de transferência condicionada de renda ao condicional. A renda é transferida condicionada à ocorrência de comportamentos que caracterizam a contingência. Pois na Finlândia, eles estão fazendo um experimento com, acho que cerca de 2.000 participantes, onde eles fazem uma transferência não condicionada, né? Uma transferência de renda independente de qualquer comportamento. E uma das coisas que eles relatam, eu estou vendendo peixe pelo preço que eu comprei, que é não exigir que a pessoa busque emprego, comprove que está buscando emprego para receber o auxílio-desemprego, torna a situação menos estressante e do ponto de vista de manutenção das pessoas interessadas em buscar trabalho, essa transferência não condicionada parece ser melhor. Para ver como tudo é relativo, se você tentar um programa como esse no Brasil, no momento, você acaba com o Bolsa Família. Porque uma das críticas que se faz a ele é que tem um monte de vagabundos recebendo dinheiro do Tesouro. As pessoas que criticam não sabem que há uma condição. Imagina o que é que eles vão criticar se alguém acabar com essa condição. Mas, de qualquer maneira, os dados que vêm lá da Finlândia mostram que o acesso à consequência sem a contingência é menos aversivo do que a contingência. Menos aversivo nessa colocação que eu estou fazendo aqui, de que tudo é mais ou menos aversivo, tudo pode ser mais ou menos preferível, depende das circunstâncias. Há dados da psicologia cognitiva, aliás, o periódico que eu tenho aqui é Cognitive Psychology, do Tversky, que é seguramente um dos nomes mais importantes da área, um artigo de 92, em que eles mostram uma situação aplicada, né? As pessoas estavam dispostas a pagar mais por um seguro-saúde que especifica
que cobre hospitalização para todas as doenças e para acidentes, do que por um seguro que cobre hospitalização por qualquer razão. O fato de que um programa especificava quais situações eram cobertas pelo seguro faz com que ele seja preferido, ainda que a alternativa seja exatamente a mesma, só que a maneira como ela é colocada não é tão específica. O fato de que as coisas estão especificadas parece se preferir. Então, são mais um exemplo de como a gente pode ir buscar informações sobre o que é determinado, o que é indeterminado, o que é previsível, o que é imprevisível, o que é controlável, o que é incontrolável, na literatura. E não tem que ser necessariamente na literatura sobre experimentação na caixa de esquina. Essa vantagem que nós temos de olhar para a situação e para comportamento, qualquer que seja a razão teórica que leva a pessoa a colher os dados. O que a gente pode fazer sempre é verificar a situação, o método, variáveis envolvidas no comportamento e, no caso do controle ou do experimento não ter sido feito do jeito que a gente gostaria, você sempre pode melhorar, né? Mas a gente não tem que ficar reinventando a roda em todas as áreas. Tem outro agora feito no laboratório. Eu não, falar a verdade, eu não tive tempo de ir atrás, verificar quem é que citou esse trabalho e se alguém mais fez alguma coisa com relação a ele. Mas é um trabalho do Catania e do Tej Segwolde, um norueguês que fez o estágio com o Catania há muito tempo. Eles verificaram no laboratório a preferência por situações em que havia escolha quando a alternativa era as situações em que a escolha era forçada. Você pode fazer esse tipo de trabalho usando esquemas concorrentes encadeados, né? E eles fizeram um delineamento muito interessante e mostram tranquilamente, experimentalmente, que os pombos preferem situações onde eles têm escolha às situações em termos de consequências iguais, mas onde eles não têm escolha. E parece que não são só os pombos que preferem ter escolha, né? Nesse procedimento, concorrentes encadeados, há muitos dados que são interessantes e são mais interessantes quando você olha para eles do ponto de vista novo. A maior parte deles foi feita começou nos anos 60, mas tem muita coisa na década de 70, principalmente, e depois de 80. Sempre pensando em termos de relações quantitativas, a equação do matching, o fato de que a equação generalizada da igualação não se adaptava a essa situação. Enfim, tem muitos dados que podem ser olhados agora do ponto de vista dessas preferências por contingência, não necessariamente preferência por frequência ou duração ou tipo de consequência, mas pela própria contingência, né? Envolvendo essas questões. Mas se você pensar em esquemas de reforço, você pode classificá-los do ponto de vista de controlabilidade, de previsibilidade, daquela quantidade de esquemas
do Schedules of Reinforcement do Fester Skinner de 1957, tem muita coisa. E com tudo isso, a gente está chegando no final dessa minha introdução gravada, falando já sobre isso, onde eu quero colocar a questão da geral, qualquer forma de controle incomoda, com a questão da variabilidade. Como ultimamente eu tenho estado inspirado em frases pequenas que têm significado do tipo o meu moto, né? Quem é meu amigo no Facebook já viu, que é, por exemplo, espelho, espelho meu, existe alguém mais behaviorista do que eu? Pois é, nessa linha, eu tenho aqui que eu acho que a gente podia começar qualquer curso de análise do comportamento com a frase. Primeiro não veio a luz, primeiro veio a variabilidade. A história do mundo dizendo que a primeira luz é que o pessoal não percebeu. Primeiro, antes da luz, veio a variabilidade. Mesmo porque sem variabilidade não há salvação. Como é que você vai modelar qualquer coisa se não há variabilidade? Lembre-se que o começo de qualquer repertório vai depender do repertório existente. Isso significa que há variação nesse repertório. A modelagem é o reforço diferencial de aproximações sucessivas de uma resposta-alvo. Esse alvo, para ser escolhido, ele tem que ver, de alguma maneira, ele tem que ter alguma relação com o repertório que já existe. É com base no repertório existente que você imagina o que é que pode ser desenvolvido. Qualquer tentativa de você, através de modelagem, chegar a um comportamento que não tem nada a ver com o repertório existente é bobagem. Então, é por isso que eu brinco dizendo que sem variabilidade não há salvação. Na base de tudo está a variabilidade e é em cima disso que se faz um progresso em termos de desenvolvimento de repertório. Bom, dito isso, não é muito grande, mas foi uma garantia que eu combinei com a Tatu. Como eu não vou poder estar em São Paulo para o encerramento, é deixar gravado essa colocação e a seguir, na medida do possível, ter uma sessão ao vivo para responder perguntas. Então, eu espero que dê tudo certo e que, terminada essa gravação, a gente pode entrar ao vivo. E aqui eu tenho que agradecer, antes de que ele entre, ao Gleidson, que é meu amigo aqui de Brasília, um dos sócios do Instituto Walden 4, que me garante essas gravações de todo contato para transmiti-la depois. Se dependesse do que eu sei fazer com o computador, estaria perdido. Então é isso, muito obrigado.